Por que será que hoje em dia tem muitos incels? O porquê será que estamos vivendo a geração dos incels, a geração dos celibatários involuntários? É sobre isso aqui que eu quero conversar com vocês hoje, sobre esse questionamento, que eu tenho certeza que muitos se questionam sobre o porquê disso, o porquê deste fato de estarmos vivendo na geração dos celibatários involuntários, que é um assunto do qual vem sendo muito discutido, não é de hoje. Eu já falei sobre isso aqui no canal, em outros vídeos, e eu reparo que é um vídeo que muitas pessoas gostam. É um tema que as pessoas gostam muito de conversar sobre, de falar, né? Instiga muito a curiosidade das pessoas. E eu decidi estar trazendo esse questionamento. Por que será que estamos vivendo numa geração em que tem muitos incels, em que muitos homens são incels? E assim, aqui eu, claro, estou dando o meu ponto de vista, a minha opinião do porquê disso. Óbvio que são muitos fatores que não dá para trazer aqui em um vídeo só. Talvez eu possa trazer uma parte 2 falando sobre o porquê disso. Porque na verdade são muitos motivos, diversos fatores, e também pode ser considerado, né, em certo ponto, algo relativo. Mas é algo muito curioso de você se ver que antigamente muitas pessoas falam isso, né? Na época do seu pai, na época dos seus tios, das pessoas mais velhas, da famosa geração boomer, não se tinha tanto assim homens incels. Com certeza tinha um ou outro que tinha essa dificuldade de se relacionar com as mulheres, né? Que eram mais travados socialmente. Sempre tem, independente da geração, sempre teve alguém assim, entendeu? Só que não era como hoje. Hoje é até algo mais claro, mais escancarado, né? Tanto é que surgiram termos, né? Tantas coisas aí que existe hoje, Red Pill, MGTOW, tantos termos, Black Pill, Blue Pill, Incel, os famosos celibatários involuntários, e são temas que são bastante discutidos, né? Coaches de sedução, cursos ensinando, né, de caras, homens que são supostamente bem-sucedidos com as mulheres, ensinando outros homens a conseguirem ficar com mulheres, a se relacionar com mulheres. E se hoje há tanta coisa assim, além do advindo da internet, é por conta também que hoje vivemos sim uma geração onde as pessoas estão mais travadas socialmente. Estamos aqui falando sobre os celibatários involuntários, os incels, que são homens que na maioria das vezes são muitos extremamente travados socialmente, principalmente quando se diz a respeito na comunicação com o sexo oposto, ou seja, com a mulher, em que muitos homens têm essa dificuldade de se conseguir conversar com as mulheres, conversar o básico, sabe, chegar, trocar uma ideia, e antigamente não era assim, né? É por isso que antigamente, né, até fazem até brincadeiras, piadas com isso antigamente, na época dos nossos avós, né, tinham muitos filhos, sabe? Os caras tinham mais essa facilidade, a malícia, né? Tinha o tipo posso dizer assim, brincar de dizer que eu até uma vocação para lidar com as mulheres, sabe? Os garanhões, tá ligado? E os caras não precisavam ser pique modelo, sheds, não precisavam ser como são chamados aí, os True Adams, que são os caras que estão acima dos sheds, também chamados de PSL Gods, entendeu? Que são os caras que estão no nível de aparência extrema, muito acima da média. Os caras não precisavam disso tudo, né, serem mais altos, mais bonitos, para poder conseguirem ficar com mulheres. Tanto é que, né, tinham diversos filhos, se casavam cedo. Também algo advindo daquela época, né? Decompor que o tempo foi se passando, o mundo foi se desenvolvendo, tecnologia foi aumentando. E é devido a isso também, algo que eu quero deter aqui, é o avanço tecnológico,
né, da facilidade de você conversar com uma pessoa que mora em outro continente, eu acho que, assim como isso facilitou muita coisa, dificultou muita coisa também. Porque hoje em dia não tem mais as brincadeiras que tinha antes entre as crianças. Hoje em dia as brincadeiras é jogar videogame, jogar pelo celular, conversar zap zap, Instagram, enfim, né? Ficar acompanhando vídeos no TikTok, de Lux Max, diversas outras coisas assim. Então hoje em dia tudo gira mais em torno da mídia, da internet, das social medias, das redes sociais. Algo que está afastando as pessoas umas das outras e criando as pessoas cada vez mais travadas socialmente, porque se perdeu muito o contato cara a cara, o contato físico, sabe, do toque. Hoje em dia é tudo muito mais artificial, tudo muito mais tecnológico, cada um no seu canto, sabe? Então isso tudo potencializou, né, o que eu posso dizer de um travamento, uma dificuldade da relação com o outro, propriamente dito dos homens com as mulheres, sabe? Até para fazer amizades, muitos caras aí têm essa dificuldade, né? Vergonha para conversar ali, para trocar ideia com alguém que tá conhecendo, tá ligado? Até com para fazer um amigo, que dirás para conversar com a mina. Então, por isso também que vivemos na geração dos incels, sabe? E algo que só piora cada vez mais. É por isso que, por conta da frustração, né, que muitos homens têm com as mulheres, que potencializa mais comunidades como Red Pills. Vemos muitos Red Pills, né? Muitos homens frustrados, os famosos incels que se disfarçam de Red Pills, que estão dizendo que estão desenvolvendo-se a eles mesmos, né? Ficam no famoso modo caverna e aí acabam cada vez mais se travando e se impedindo, se privando de conhecer mulheres massas de valor que vão agregar na vida dos caras. E uma coisa aqui que eu já falei em um vídeo anterior, que foi até bem esse vídeo, onde os caras também estão muito seletivos, essa comparação, né, da internet. A comparação é algo que também potencializou isso, a comparação. Um homem tá de sua casa, aí vê que tem um homem mais considerado mais bonito, mais atraente, né? Ele aí já coloca na cabeça dele que ele, por ele não nascer com a genética que pode desenvolver uma aparência melhor, que pode ficar mais bonito, mais atraente, ele já acha que ele não é capaz. Ele já coloca na cabeça dele que ele não é capaz por conta de muita informação, de muitos vídeos. Tu abre aí o Instagram, o que você vê de Reels, de vídeos no TikTok, de looks maxing, de caras extremamente atraentes, de, né, o cara fica batendo com a martela na cara para poder ficar mais bonito, e aí o cara olha isso, que tem a questão de que alguns já pensam, ah, não, é genética, aí o cara acha que não vai ficar tão bonito assim para conseguir sair com aquela minas famosas Stacy's, que são 10/10, né? Ou seja, é muita coisa, muita informação, que se uma pessoa já tem a tendência de ser mais tímida, mais envergonhada, mais travada, dificulta ainda mais, se torna mais grave, e aí cada vez mais vemos aí incels. E é algo que é muito perigoso, porque do incel, muitos caras passam a ter ódio de mulheres, sabe? E desse ódio é o que surge aí muitas tragédias, muitas cores, e é algo que poderia ter sido evitado, sabe? Mas é por isso que eu digo, é uma contaminação, sabe? Assim como a internet trouxe muita facilidade, você pode aprender muita coisa boa, mas também potencializou muitas cores negativas, sabe? Negativou muita coisa. Então, a comparação, né? O lance da comparação. E como não tinha esse avanço todo lá na época dos nossos pais, né? As curas eram mais fáceis, sabe? Contato físico, cara a cara, tá ligado? Era mais fácil as pessoas se relacionarem, tanto no campo da amizade quanto no campo romântico, amoroso, porque não tinha essa facilidade. A pessoa escrevia uma carta, ou ia lá na casa, sabe? O cara ia ver a mina ia ver o cara, então tudo isso era por, né, por não ter jeito, não tinha como ter esse contato, né?
de virtual, não tinha jeito, ia ter que ter contato físico, e aí disso que as cores rolavam com mais facilidade. Então, por isso que antigamente não tinha tantos incels, que hoje se chamam de incels, celibatários involuntários. Por conta disso, entendeu? As pessoas eram mais dadas, os caras eram mais dados e tal, né? Na época dos nossos avós, tataravós, que nem se fala, né? Nem se fala, não tinha muito isso, sabe? Tinha sim pessoas que eram mais tímidas, mais vergonhadas, mas não era como hoje, por conta de tanta informação, do que a tecnologia exacerbada, né? O consumo excessivo de celular, de vídeos rápidos, de dopamina barata, da própria pornografia, que é algo que não poderia deixar de ressaltar. A pornografia cria assim muitos incels, porque isso vai destruindo o cérebro, os vídeos rápidos, a pornografia, tudo isso contamina o cérebro e o cara vai se tornando mais fechado, mais tímido, mais travado, sabe? A dopamina fácil, barata, a recompensa fácil, barata, tudo isso vai travando, cara, e vai potencializando negativamente a criação de incels, sabe? Por isso que vivemos na geração dos celibatários involuntários. Então você vê, é por isso que antigamente não tinha muito isso, sabe? Não era assim, porque não tinha essa tecnologia, essa acessibilidade fácil que temos hoje. Então é isso, é basicamente isso. Esses é alguns dos motivos que eu acho, no meu ponto de vista, que vivemos numa geração de incels, dos celibatários involuntários. E é algo que só tá piorando, cara. Eu não vejo isso melhorando, eu só vejo piorando. Sabe? Por isso que está a guerra dos... Também isso surge até guerras com sexo oposto, homem com mulher, mulher com homem, sendo que deveria haver mais união, sabe? E é por isso que hoje em dia muitas pessoas não têm família, não querem ter filhos. Além também, claro, né, como eu falei no vídeo meu, de não se sentirem preparados por conta da crise, ainda mais que o país, né, nosso país, nossa, que no Brasil as coisas só tendem a piorar, né? As pessoas cada vez mais pobres ficando cada vez mais pobre, né? A gente tem que vem de uma classe mais baixa, a gente tem que ralar, sabe? A gente tem que batalhar mais e aí, se tá difícil nos mantermos, imagine ter um filho. Então tudo isso potencializa ainda mais para que tenhamos mais homens em céus também, entendeu? Onde preferem ficar mais trancafiados no quarto, jogando no PC, no videogame, ali às vezes até na pornografia, porque as coisas só tendem a piorar, sabe? Em questão financeira do país, sabe? Na questão social, de tantas coisas que vemos aí, da comparação, da aparência. A comunidade LuxMax, assim como trouxe muita coisa boa também, trouxe muitos malefícios, né? Por conta dessa coisa da comparação, onde as pessoas gostam de humilhar a outra. Ah, você nunca tem potencial, vai ter potencial. Ah, você sempre será um sub-4, né? Um sub-3, sub-3, sub-4, sub-5. Você nunca conseguirá nem melhorar um pouquinho, nem se tornar um norme. Ou seja, tudo isso potencializa ainda mais, cara, para que os caras fiquem travados. Quem já tem essa tendência fique mais ainda, não consiga chegar numa mina, conversar o básico, trocar um papo ali básico. Ou seja, isso tá piorando cada vez mais. Tá piorando cada vez mais. E a tendência é que continue assim, sabe? E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido aqui o que eu quis dizer aqui nesse vídeo. É um assunto muito delicado, cara. Muito delicado mesmo. Sabe? Se você gostou aí, deixa o seu like se gostou do vídeo. Se inscreva que não custa nada, compartilha. Deixa nos comentários aqui a opinião de vocês. O que vocês acham? Complementa aí se vocês acham que tem coisas mais para complementar, que eu poderia falar aqui do porquê que hoje em dia tem muitos incels. Tamo junto, até a próxima e oh yeah!